Ele foi lançado pouco tempo depois que a Covid-19 passou a fazer parte da rotina de todas as pessoas. O Boletim Coronavírus traz informações sobre o número de confirmados para a doença, os novos casos, o número de óbitos, quantas pessoas estão internadas, eles, os notificados em isolamento domiciliar e os novos monitorados. São esses que normalmente são alvos de questionamentos. Essas pessoas estão mesmo em suas casas ou estão saindo pelas ruas? São as pessoas que nos preocupam porque tem o risco da transmissão. Então, são pessoas que estão ativamente com o risco da contaminação. Não todas confirmadas, muitas ainda aguardando a realização ou o resultado de exames, mas enquanto não sejam descartadas as possibilidades de casos positivos, são todas com risco da disseminação da doença. A equipe monitora, mas esse paciente deve cumprir o isolamento a partir do momento de início dos sintomas. Desde que começaram os primeiros sintomas, deve ser realizado o isolamento domiciliar e procurar por ajuda médica o mais rapidamente possível. Nossa maior preocupação hoje são as pessoas que demoram para buscar assistência médica. Muitas vezes o quadro chega a agravar e é sempre muito mais complicado. Às vezes a necessidade de internação e de transferência para a UTI. A orientação do Serviço de Saúde é que desde o primeiro dia de sintoma a pessoa cumpra o isolamento domiciliar. Ela começa a ser monitorada pela Prefeitura, os profissionais orientam em relação ao número de dias, inclusive a data da realização do exame, até mesmo a liberação dela com resultado negativo ou a doença já tratada fora do período de contaminação. De acordo com Ana Beatriz, quando uma pessoa está com sintomas da doença na residência, os demais moradores também devem cumprir o isolamento domiciliar, até que o caso notificado seja negativo e que não esteja mais com sintomas. É importante que esse monitoramento ele seja respeitado. Você não pode descumprir o monitoramento, mesmo que você acredite que não seja. Hoje, diante de qualquer quadro suspeito, a dúvida é, será que eu estou ou não? Independente da confirmação ou não, não pode sair para ir ao supermercado, para ir ao comércio, para visitar pessoas. Esse isolamento ele deve ser respeitado. Inclusive, o cuidado dentro do próprio domicílio, né? Separar os utensílios de uso, utilizar-se de preferência um banheiro exclusivo para a pessoa, procurar ficar mais restrita em relação aos outros moradores da mesma casa. E todos os outros moradores, diante de qualquer sintoma, seguir o mesmo critério, procurar por ajuda médica e manter-se em isolamento. Uma dúvida muito comum é o período em que o exame para a detecção da doença seja realizado. Este vai depender do número de dias de sintomas. Então, hoje o município adquiriu um teste que a gente consegue fazer ele com um pouco mais de antecedência. Antigamente tínhamos o teste rápido apenas de anticorpos e ele era realizado a partir do 14º dia, 15º dia de início dos sintomas. Então, o teste ele era realizado quando a pessoa já saiu do isolamento. Então, é um teste mais tardio para a detecção e ele é até menos preciso. Com a aquisição do teste rápido de antígeno, nós já conseguimos fazer esse teste entre o 3º e o 5º dia. Mas também temos o teste específico para algumas situações, que é o denominado de PCR, ele vai para Belo Horizonte, ele também é feito entre o 3º e até o 7º dia, dá para ser feito, mas ele demora um pouquinho mais para sair o resultado. São casos específicos, existe um protocolo a ser seguido. Ana Beatriz esclareceu ainda que não necessariamente todas as pessoas da residência que estão convivendo com o paciente COVID devem fazer o teste para a doença. Se estes não tiverem com sintomas, podem ser liberados após 14 dias. Já o caso confirmado, a liberação acontece 10 dias depois, desde que esteja sem sintomas. Por isso que o monitoramento entra em contato para avaliar caso a caso o melhor teste, qual a sintomatologia, qual realmente apareceu o início dos sintomas, qual o contato direto com casos positivos ou não. São muitas particularidades, por isso a importância do contato. O monitoramento, ele auxilia, ele tira dúvidas, ele direciona o paciente, porque é uma doença que gera muita ansiedade.
né, e muitas dúvidas. Então, o monitoramento ele é um apoio. A Prefeitura disponibiliza alguns telefones para a população entrar em contato com os profissionais de saúde, que são responsáveis pelos cuidados dos pacientes com Covid-19, e também outros assuntos relacionados à doença, como, por exemplo, o descumprimento do isolamento domiciliar. Nós constantemente investigamos casos de denúncia de descumprimento do monitoramento. É importante que as pessoas usem um canal que nós temos específico para a denúncia do descumprimento. Todas as informações são avaliadas e assim que a gente consegue juntar mais provas, situações que evidenciem esse descumprimento, elas são encaminhadas diretamente para a Delegacia Civil para providências. Atenção para os números. Informações para obter questões relacionadas aos sintomas: 999 12 32 23. Casos de suspeita da doença: 998 53 3443. Confirmação da doença: 999 16 2332. E monitoramento: 99717 4334.